Meus irmãos, para não permanecermos como uma criança na fé, a primeira coisa que nós precisamos é saber qual é o alvo de Deus para cada um dos seus filhos. Nós precisamos saber que o alvo de Deus para os seus filhos é maturidade. O alvo de Deus para a igreja é maturidade. Na semana passada, os que estavam aqui talvez se lembrem que no nosso sermão de Natal nós descobrimos que o Natal de Cristo, o nascimento de Cristo, concedeu a ele toda a autoridade para edificar a sua igreja e nos garantiu a sua presença para que nós pudéssemos cumprir a missão da igreja, que é fazer discípulos. Essa é a missão da igreja. Se fazer discípulos é a missão da igreja, o que você responderia se alguém te perguntasse: qual é o alvo de Deus para os seus filhos? Qual é o alvo de Deus para a sua vida enquanto filho de Deus, enquanto membro da igreja? Meus queridos, eu acredito que o alvo de Deus para cada um dos seus filhos, para a sua igreja, está muito bem definido no texto que nós vamos ler essa noite, que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 7. E eu peço para que todos abram a palavra do Senhor comigo, para que nós possamos ler o texto bíblico. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 7. E eu vou pedir para que vocês me ajudem na leitura do texto, para que nós possamos fazer essa leitura de forma responsiva. Eu vou começar lendo o primeiro versículo e eu vou pedir para que vocês leiam o versículo seguinte, e então nós prossigamos assim até nós terminarmos de fazer toda a leitura. Efésios, capítulo 7, capítulo 4, a partir do versículo 7. Leiamos a palavra do Senhor. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. Senhor, lida a sua palavra, ajuda-me pelo seu Santo Espírito, para que a meditação do meu coração e as palavras dos meus lábios edifiquem a fé dos seus filhos. Em nome de Jesus. Qual é o propósito de Deus para os seus filhos? É nós deixarmos de ser criança na fé. O versículo 14, e hoje eu vou fazer uma leitura do texto um pouco fora da ordem que se encontra,
Versículo 14, eu peço que vocês me acompanhem, por favor, enquanto eu faço a leitura. Ele diz o seguinte: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Meus queridos, percebam o que Paulo está nos dizendo aqui. Deus tem um propósito. E este propósito é nós deixarmos de ser criança. Dos versículos 7 até o 13, Paulo, ele diz o que Deus fez e o que ele está fazendo na história da igreja. E então, a partir do versículo 14, ele nos explica para qual finalidade Deus fez e continua a fazer estas coisas, para que não mais sejamos como meninos, como crianças. Então, qual é o alvo de Deus para cada um dos seus filhos? É a maturidade espiritual. Deus não quer que os seus filhos continuem sendo crianças na fé. E então, para provar o seu ponto, Paulo vai usar duas figuras que ilustram o oposto do tipo de maturidade que Deus almeja para os seus filhos. Ele usa primeiramente a figura da infância, para que não mais sejamos como meninos, como crianças. Agora a pergunta que surge é: o que Paulo quer dizer com isso? E essa pergunta é importante porque lá em Mateus 18, o Senhor Jesus Cristo disse disse algo que parece ser exatamente o oposto do que Paulo está dizendo aqui. O Senhor Jesus disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que o Senhor Jesus Cristo disse? Se não vos tornardes como crianças, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Mas agora Paulo, ele diz que está trabalhando, que Deus está trabalhando para que não mais sejamos como meninos, como crianças. Parece que Paulo e o Senhor Jesus Cristo precisam entrar em um acordo aqui, não é? Afinal, nós precisamos ser como crianças ou precisamos deixar de ser crianças? Meus irmãos, eu acredito que a resposta para todos nós aqui ela é óbvia. A resposta é sim e não. Isso porque Paulo e o Senhor Jesus, eles estão falando de aspectos diferentes da infância. Jesus, ele se refere à completa dependência que as crianças têm dos seus pais. Ele está se referindo à total confiança que essas crianças depositam na figura paterna, na figura materna. Então é como se Jesus estivesse dizendo: se você não aprender a confiar nas promessas de Deus feitas no Evangelho, se você não colocar em Cristo, em mim, a totalidade da sua dependência para a salvação e para a vida, você jamais entrará no reino dos céus. Os seus méritos não abrem as portas da salvação para ninguém. Por outro lado, Paulo, ele está se referindo à imaturidade da infância, à vida egocêntrica e, sobretudo, à inconsistência emocional que caracterizam as crianças na sua primeira infância. Qual é a evidência de que Paulo está falando disso? É a segunda figura que ele usa, que é a figura que está implícita das ondas do mar. Na continuação do versículo 14 ele diz: agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. São as ondas do mar que são assim agitadas de um lado para o outro e levadas pelo vento que assopra. Paulo, ele olha aqui para os crentes como se eles fossem ondas à deriva, como se eles fossem barcos levados e abandonados ao bel prazer das ondas, levados de um lado para o outro,
por meio das muitas opiniões dos homens. Então ele diz: Deus não quer que nós sejamos mais assim. Deus quer tirar de nós a imaturidade. Ele quer remover de nós o egocentrismo das crianças. Ele quer remover de nós a inconsistência emocional e doutrinária. Ele quer que nós deixemos de ser crianças. E por isso a primeira aplicação para nós é esta: viva o alvo de Deus para a sua vida. Meus queridos, como é comum e triste ver como muitos cristãos odiernos são imaturos na fé, mesmo depois de anos como membros de uma igreja. Um dia eles estão bem, no outro não. Eles são levados, conduzidos pelos ventos das suas emoções. Um dia eles creem assim, no outro dia eles creem assado. Eles são levados por toda sorte de doutrina, enganados pela astúcia dos homens ou pela corrupção do seu próprio coração, que ignora a palavra de Deus como a âncora, o fundamento de tudo o que é verdade. Meus irmãos, o alvo de Deus para a igreja é que os seus membros, os seus filhos, não sejam mais crianças espirituais. É muito bonito quando nós olhamos para os nossos pequenos, os nossos bebês, e eles começam a falar tudo errado, a se comportar mal. E a gente olha para essas coisas e acha graça e sorri, porque faz parte deste momento da vida deles. Mas se daqui 10, 15, 20 anos nós olharmos para eles e eles estiverem do mesmo jeito, então não é difícil perceber que há um problema com eles. Eles não se desenvolveram. E o que Paulo está dizendo, o que Deus está dizendo por meio de Paulo é: vocês não podem ser assim. Vocês não podem permanecer imaturos na fé. Vocês não podem permanecer estagnados. Vocês precisam desenvolver a fé de vocês. Deus quer que você, que eu e cada um dos seus filhos amadureça. Foi por isso que Paulo escreveu dizendo que ele trabalhou incansavelmente na igreja de Colossos para apresentar todo homem perfeito em Cristo. O que isso quer dizer é que o apóstolo, o pastor Paulo, trabalhou para que através do seu ministério, cada membro daquela igreja encontrasse um ambiente onde ele pudesse alcançar maturidade espiritual. Meus amados, é isso que os presbíteros desta igreja, juntamente comigo, nós estamos fazendo, trabalhando, dando a vocês bom alimento, sã doutrina, para que vocês não permaneçam mais como crianças na fé. Meu irmão, minha irmã, se você foi transformado em discípulo de Cristo, foi introduzido na família da fé através do batismo, e agora você está sendo ensinado a guardar as coisas que Cristo tem ordenado, então não permaneça como uma criança. Amadureça. Não se permita mais ser governado pelos seus desejos. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu estou com vontade, amanhã eu não estou com vontade. Isso é coisa de criança. Não seja mais governado pelas suas preferências, pelos seus achismos. Antes, oriente a sua vida e pratique a sua fé em conformidade com toda a sã doutrina que é ordenada por Cristo na sua palavra. E sã doutrina essa que lhes tem sido ensinada por meio daqueles que Deus colocou como mestres nesta igreja. Isto é maturidade espiritual. É deixar de ser governado por coisas de menino, as suas opiniões pessoais, os seus sentimentos, é deixar de ser levado por toda sorte de circunstâncias e então orientar toda a sua vida, assumindo um compromisso, um dever com a sua fé, conformando-se com Cristo através daquilo que Ele nos tem ensinado a sua palavra, conformando-se com a obediência e com a santidade de Cristo aos mandamentos de Deus revelados na sua palavra. Portanto, meus irmãos, neste final de ano, você que é um filho de Deus,
Saiba que maturidade espiritual é o alvo de Deus, do seu Pai para a sua vida. Por isso, não continue mais como uma criança na fé. O alvo de Deus para os seus filhos é maturidade espiritual. Mas para deixarmos de ser criança na fé, Deus não somente diz qual é o alvo, mas Ele também aponta o caminho. E esse é o nosso segundo ponto. O caminho para a maturidade cristã é o conhecimento de Cristo. O alvo de Deus para os seus filhos é maturidade espiritual. E o caminho para a maturidade espiritual é o conhecimento de Cristo. Versículo 13. Me acompanhe, por favor, enquanto eu faço a leitura. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Como eu disse, Deus não apenas aponta o destino final, que é a maturidade espiritual. Ele também determina a estrada. E qual é a estrada? O pleno conhecimento do Filho de Deus. Meus irmãos, de acordo com Deus, o caminho que nos conduz à maturidade espiritual não são os anos dentro de uma igreja como membro de uma congregação, tampouco são as experiências espirituais ou pessoais que eu tenho com Deus. Não, nada disso. O que nos conduz à maturidade espiritual é a sã doutrina. É o pleno conhecimento de Cristo, é o conhecimento de verdades fundamentais a respeito da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo que nos leva à maturidade. Maturidade que é refletida na unidade da fé, no pensarmos doutrinariamente da mesma forma e nos conformarmos com a imagem de Jesus Cristo. E essa é a estrada a ser percorrida para o amadurecimento espiritual. A teologia que nos revela o conhecimento da obra e da pessoa do Senhor Jesus, o Filho de Deus. É isso que nos coloca em uma verdadeira comunhão correta com o Deus triuno. E permita-me dizer isso, meus irmãos. Não existem atalhos para a maturidade espiritual. Não existem atalhos para a maturidade espiritual. Somente a fiel pregação da palavra, que leva ao pleno conhecimento do Filho de Deus e a obediência aos seus mandamentos, é o que pode amadurecer a cada um de nós. Ao invés de... Isso aqui é importante, porque há muitas igrejas que têm trocado a fiel pregação pela promoção de experiências emocionais, experiências místicas, como sinal de maturidade. Ao invés de ensinar uma sólida teologia bíblica, eles focam em mensagens motivacionais como base para a maturidade. Confundem ativismo, encher as pessoas de atividade, com verdadeira espiritualidade, que é conformidade com o Senhor Jesus Cristo, que é santificação e serviço. Porém, meus queridos, nenhuma destas coisas podem de modo nenhum encurtar o caminho para se alcançar a maturidade pretendida por Deus. Não existem atalhos. Só há um caminho que conduz ao alvo. O contínuo ensino de uma sólida teologia bíblica que revela o conhecimento das verdades centrais do Evangelho que dizem respeito ao Filho do Senhor Jesus Cristo, sendo vivenciadas de maneira prática na comunhão da igreja, como um reflexo do verdadeiro conhecimento salvífico de Jesus Cristo. E aqui eu quero deixar uma aplicação para vocês. Não creiam nos atalhos para a maturidade espiritual. Se alguém te oferecer atalhos, não creia neles. Meus queridos, eu particularmente acredito que Deus me concedeu habilidade para a comunicação. E essa habilidade para a comunicação se tornou um dom espiritual, um presente do Espírito
para que fosse posto a serviço da igreja. E se o meu coração não temesse a Deus, eu acredito que eu poderia fazer como muitos, usar essa habilidade para convencer pessoas que existem atalhos para convencer, para se alcançar a maturidade espiritual em um passe de mágica. E eu acredito que se eu fizesse isso, muito provavelmente esse tipo de atitude traria um boom para o meu ministério. Faria com que a nossa igreja crescesse de forma exponencial. Eu pensou se eu começasse a ensinar coisas do tipo: meu irmão, você está com dificuldade? Ora que melhora. Como se o conhecimento da palavra e a guerra contra a carne não fossem condições necessárias para a maturidade espiritual. Ou ainda, quem sabe, se eu te chamasse, você que se sente menino na fé, e te oferecesse a oração da maturidade. Vem cá, meu irmão, vou impor as mãos sobre a sua cabeça e fazer a oração da maturidade. Ou uma outra boa. Vocês acham se de repente eu conseguisse a rosa ungida da maturidade? Você leva para casa, coloca no canto da sua casa, e então instantaneamente você atinge a maturidade espiritual. Meus irmãos, há igrejas lotadas com esse tipo de coisa. E de pessoas que estão buscando esse tipo de coisa. Mas se eu fizesse isso, eu seria um falso profeta. Meus irmãos, o mesmo Deus que estabeleceu o fim, o alvo, também é o Deus que ordenou o caminho para se alcançar essa maturidade. E nós só podemos nos tornar emocionalmente maduros, alcançar domínio próprio, mansidão, experimentar alegria, paz, sermos capazes de amar a Deus sobre todas as coisas, negar as nossas próprias paixões, a nossa carne, sermos convencidos da nossa fraqueza, incompetência, dos nossos pecados, da nossa incapacidade de fazer o que Deus quer sem o auxílio dEle. Nós só seremos capazes de perdoar uns aos outros, como Deus nos perdoa em Cristo Jesus, de usarmos a palavra que sai da nossa boca somente para transmitir graça e edificar uns aos outros, sermos generosos para com o reino de Deus e não sermos mais levados pelos nossos desejos e enganos teológicos, pelo pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que nos é necessariamente revelado pela palavra de Deus. Portanto, se você anseia amadurecer espiritualmente, não acredite em atalhos. Busque o conhecimento de Cristo e a sua vontade, e então a aplique para orientar a sua vida, obedecendo todas as coisas que Ele nos tem ordenado através dela. E então você vai ver a maturidade espiritual produzindo os frutos de alegria, paz, domínio e contentamento na sua vida. Estas são as coisas que Deus tem prometido dar àqueles que estão em Cristo Jesus. Para deixarmos de ser criança na fé, Deus nos declara o alvo, mas também determina o caminho para se alcançar esse alvo. Mas por fim, o Senhor também ordena os passos que nós devemos dar para o crescimento espiritual. O Senhor declara, que nós vimos até aqui, que o Senhor declara que maturidade espiritual é o alvo dele para os seus filhos. Ele nos aponta o caminho para se alcançar a maturidade espiritual. E o caminho é o conhecimento de Cristo revelado na palavra. E por fim, ele nos mostra os passos que nós devemos dar para alcançar o crescimento espiritual. Meus irmãos, deixa eu mostrar para vocês agora que o próprio Deus, ele sempre esteve e agora está trabalhando ativamente na igreja, em benefício dela, para nós podermos dar todos os passos que nós precisamos dar para amadurecermos espiritualmente e promovermos o crescimento da igreja do Senhor Jesus. Saber disso, meus irmãos, é importante, porque é justamente isso o que difere o Evangelho de outras propostas de relacionamento com Deus. O Evangelho, ele não apenas nos diz: Deus quer que você chegue naquele destino, esse é o caminho, e por isso agora vá.
Não. Isso é islamismo, catolicismo, espiritismo, não o evangelho. O evangelho, ele nos diz, aquele é o local onde Deus quer que você chegue. Este é o caminho, mas você não haverá de percorrê-lo sozinho, pelas suas forças, pelos seus méritos, porque o próprio Deus o percorrerá contigo, e pelo seu poder, Ele garante que você chegará ao alvo. Meus queridos, maturidade espiritual, maturidade que flui do conhecimento de Cristo através do Evangelho, não é sobre o que você faz, sobre a sua força, sobre a sua capacidade, é sobre o que Deus faz. Se em algum momento você olha para si mesmo e diz, eu sou tão fraco, eu sou tão incapaz, você está no caminho certo. Porque você está começando a reconhecer que não é pela sua força, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas do fato de Deus estar conosco no caminho e em muitos momentos nos tomar nos braços, porque nós não somos capazes de dar um passo sequer. Vamos ver como isso funciona, começando a partir do versículo 7. E ali nós vamos perceber que para nós darmos os passos que Deus ordena para o nosso amadurecimento espiritual, o Senhor concedeu a todos os crentes, sem exceção, pelo menos um dom espiritual. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Igreja, que graça é essa sobre a qual Paulo está falando no versículo 7? Seria a graça da salvação? Eu tenho certeza que não. Por quê? Porque aqui ele está falando que essa graça foi dada proporcionalmente a cada pessoa. Mas nós sabemos que a graça da salvação, ela não é dada proporcionalmente. Não existe uma pessoa 30% salvo, outra 50% salvo e a outra 100% salvo. Não. A graça da salvação não é distribuída proporcionalmente. Pelo contrário, ela é igualmente dada a todos os que creem para a salvação. Aqui Paulo está falando sobre a graça dos dons espirituais para o serviço. E isso fica muito claro pela continuação da leitura do texto, versículo 8 até o 10. Por isso diz, quando ele, o Senhor Jesus, subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Meus irmãos, aqui Paulo está falando da obra redentora de Cristo. A razão, a causa que pode conceder aos homens tornarem-se espiritualmente maduros. Ele está se referindo à ressurreição e glorificação de Cristo. Depois de seu ministério em humilhação, da sua encarnação, da sua vida, da sua morte, pela qual o Senhor Jesus Cristo nos libertou do cativeiro do pecado e da condenação debaixo da justa ira de Deus, na sua glorificação, isto é, na sua ressurreição e assunção aos céus, Cristo foi posto à direita de Deus Pai, está sentado ao lado do Pai, e deste lugar de glória, depois de vencer aquilo, de nos libertar daquele que nos cativava, que nos prendia, o Senhor Jesus concedeu presentes, dons do Espírito aos homens. É o que está escrito no versículo 8. Agora, a quais homens o Senhor Jesus Cristo concedeu esses presentes espirituais? Olhe de novo para o versículo 7. Lá está escrito que a graça de servir dos dons foi concedida a cada um de nós que estamos em Cristo Jesus. Todos os membros da igreja, meus irmãos, todas as pessoas redimidas e convertidas a Cristo, os idosos,
e os jovens, e toda criança que crê, indiscutivelmente, sem qualquer exclusão, todos receberam, segundo a proporção que Cristo quis dar, das mãos do próprio Senhor Deus, pelo menos um presente do Espírito, para que possa servir na igreja, a fim de nós darmos estes passos ordenados por Deus, para nós deixarmos de ser crianças na fé, para o nosso amadurecimento, para nós promovermos o crescimento uns dos outros, o crescimento da igreja. Então, para caminhar pelo caminho ordenado por Deus, Ele mesmo se faz presente no meio da igreja, por meio do seu Espírito Santo, que nos habita e concede-nos dons para nós andarmos junto ao alvo. E para garantir que esses dons sejam identificados e usados, Deus deu pessoas como presentes à igreja. Vejam isso comigo nos versículos 11 e 12. E Ele mesmo, mais uma vez se referindo a Jesus, concedeu, olha, a mesma coisa que está escrito lá no versículo 1. E a graça foi concedida. E agora no versículo 11 ele diz de novo, e Ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação da igreja. Meus queridos, olhem para o texto novamente. Paulo nos diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. A quem Deus deu essas pessoas? À igreja. Deus concedeu pessoas com certos dons específicos como presentes para a igreja. Não só os dons, mas as pessoas, por meio das quais Ele trabalhou e continua trabalhando para edificar e amadurecer a sua igreja através do ensino. Deus não quer que nós sejamos mais como crianças. Esse é o alvo. O caminho é o pleno conhecimento de Jesus. Agora, pensem comigo. Brasil, 2024. Como é que nós podemos conhecer as verdades a respeito do Senhor Jesus Cristo, que podem nos levar à maturidade espiritual 2024 anos depois que Jesus Cristo nasceu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus? Através daquilo que Deus fez e continua fazendo para nós podermos amadurecer. Ele, quem? Deus. Ele mesmo concedeu a quem? A igreja. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. Aqui, meus irmãos, Paulo ele está falando de 4 categorias de homens: apóstolos, profetas, evangelistas. E não são pastores e mestres, mas são pastores mestres. Pastores precisam ser teólogos, eles precisam ser mestres. E essas 4 categorias de homens possuem todos o mesmo dom. O dom da palavra, de ensinar a palavra, de transmitir a palavra. Agora, vejam que estes ofícios, eles são ministérios ou dons da palavra, pelos quais Deus, primeiro, Ele proferiu e escreveu de forma inspirada, inerrante e infalível a sua palavra. Os profetas e os apóstolos anunciaram e escreveram a palavra. Por isso, 2024 anos depois, nós podemos conhecer Cristo. Mas Ele não só fez isso. Ele, por meio dos evangelistas, Ele garantiu que essa palavra fosse espalhada por todo o mundo. É por isso que hoje, no Brasil, nós podemos chegar ao pleno conhecimento de Cristo. Porque Deus levantou e deu evangelistas como presentes para a sua igreja. E nos locais onde esta palavra chegou,
e as pessoas creram, Deus deu pastores mestres para ensiná-los a obedecer todas as coisas que Jesus nos tem ensinado. É assim, meus irmãos, que hoje, 2024 anos depois, no Brasil, em Congonhas, Deus trabalhou e hoje está trabalhando para que cada um dos seus eleitos cheguem ao pleno conhecimento de Cristo e não sejam mais como meninos na fé. Pelos profetas e apóstolos, Deus garantiu a infalível e inerrante escrituração da palavra. Pelos evangelistas, Ele garantiu que essa palavra se espalhasse pelo mundo. E pelos pastores e mestres, Ele tem garantido, Ele trabalhou e continua trabalhando para que a sua palavra seja corretamente ensinada e o pleno conhecimento de Cristo seja transmitido para que cada filho do Senhor não permaneça mais como uma criança na fé. Deus deu à igreja pessoas que possuem o dom da palavra como presentes para que cada crente não permaneça sendo quem ele foi no princípio. E aqui uma aplicação, meus irmãos, é que pastores e mestres, pastores e presbíteros, que são pastores, são presentes de Deus para a sua vida. Por isso, cuide deles. Cuide deles. Meus amados, ser um pastor, presbítero, na igreja de Cristo é sim uma imensa responsabilidade. A Bíblia afirma que nós velamos pela alma de cada ovelha do rebanho do Senhor Jesus Cristo, como quem irá prestar contas ao Supremo Pastor, que é Jesus. Todos os pastores presbiterianos, todos os presbíteros que são pastores, têm uma imensa responsabilidade diante de Deus. Se nós não cuidarmos das ovelhas fracas, se nós não alimentarmos as desnutridas, se nós não curarmos as feridas, se nós não castigarmos as rebeldes, conforme exige a palavra do Senhor, nós seremos culpados diante de Deus naquele dia. Saibam disso, presbíteros. Essa é a nossa responsabilidade. Por outro lado, meus irmãos, a Bíblia também afirma que pastores e presbíteros que fielmente alimentam o rebanho, que se sacrificam pelas ovelhas de Cristo, que ensinam todo o conselho da palavra de Deus, mesmo quando esse ensinamento irrita e entristece o coração dos filhos do Senhor, quando Cristo se manifestar, quando o Supremo Pastor se manifestar, estes pastores fiéis receberão das mãos do Senhor a imarcessível coroa de glória. Isso significa, igreja, que se eu e os presbíteros desta igreja temos trabalhado fielmente para que cada um de vocês possam crescer no pleno conhecimento de Cristo, para que vocês amadureçam na fé de vocês através do ensino do Evangelho, nós, eles e eu, somos presentes de Deus para a vida de vocês. Ah, pastor, mas o senhor está advogando em defesa em causa própria. Não, eu estou advogando em defesa da verdade das Escrituras. E se as Escrituras me ordenam ensiná-los que a igreja deve cuidar dos seus pastores, dos seus presbíteros, porque eles são presentes de Deus para a vida de cada um de vocês, isso faz parte do amadurecimento da fé. É por isso que o autor de Hebreus, ele diz que cada membro da igreja, vocês devem cuidar de nós. Como? Obedecendo, guardando as instruções, respondendo aos nossos chamados, para que nós possamos pastorear vocês com alegria e não gemendo, não sofrendo. Por isso, porque nós somos presentes de Deus para a vida de cada um de vocês. Enquanto nós permanecermos fiéis às Sagradas Escrituras, aos nossos padrões de fé, cuidem de nós. Ouçam e obedeçam os nossos ensinos, para que vocês amadureçam espiritualmente e a nossa igreja possa crescer. Esse, meus irmãos, seguramente é um excelente voto para o próximo ano. Agora percebam a beleza da dinâmica de Deus
que ele estabeleceu para o amadurecimento espiritual e crescimento da igreja. Os dons, eles foram dados a apenas essas 4 categorias de homens: profetas, apóstolos, evangelistas e pastores mestres? Não. Eles foram dados a cada um de nós. E aqui Paulo exige dos crentes, dos membros da igreja, 2 coisas para que eles possam amadurecer na fé e fazer a igreja crescer. A primeira coisa que ele exige é que cada membro da igreja siga a verdade em amor. Versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. O que Paulo está dizendo é que para que haja amadurecimento espiritual no meio da igreja, para que cada membro possa crescer à semelhança de Cristo, que é o cabeça, os membros, eles precisam seguir a verdade em amor. Mas pastor, o que significa seguir a verdade em amor? Meus irmãos, seguir a verdade em amor não é outra coisa senão ouvir a verdade que é ensinada na igreja por meio de homens que Deus levantou para ser pastores, mestres na igreja, e então seguir, obedecer, amar aquilo que é ensinado e aqueles que estão ensinando. É por meio deste amor à verdade, é por meio deste obedecer, seguir, obedecer o que é ensinado em amor, é que acontece o crescimento espiritual. Conseguem perceber a dinâmica? Deus, Ele quer que nós cresçamos espiritualmente. Para isso Deus deu homens com dons da palavra como presentes para a igreja, que lhes ensinam a verdade. E a igreja, amando a verdade, e aqueles que lhes ensinam a verdade, seguem estes mandamentos. E nós crescemos no serviço uns aos outros. O autor de Hebreus, em capítulo 13, versículo 17, ele diz exatamente isso aos crentes: obedecei vossos guias e sede submissos para com eles, para que façam isso com alegria e não gemendo. Esse é o primeiro passo para que a igreja alcance o alvo de amadurecer espiritualmente. Obedecer amorosamente a verdade que é ensinada por seus pastores e mestres. Ontem eu participei de uma reunião online. Começou às 8 horas e eu fiquei com esse pessoal até com os irmãos lá de Roraima. E a reunião foi até quase meia-noite. Sabe uma coisa que me chamou muito a atenção? Estavam nessa reunião o pastor e os 5 presbíteros da igreja. O carinho com que eles se referiam ao pastor deles me comoveu. Eles chamavam ele de mestre, porque eles reconheciam que aquele homem era alguém cheio de conhecimento das coisas do alto, que os fez amadurecer na fé, que fez com que a igreja deixasse de ser uma igreja imatura, cheia de divisões, de facções, para se tornar uma igreja semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Obedecer amorosamente a verdade ensinada pelos mestres que Deus coloca na igreja é a primeira condição para que os membros possam amadurecer. O segundo é o engajamento de cada crente no serviço eclesiástico. Olhem aí para mim, vou ler de novo o versículo 15 e o restante dele e o versículo 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Tem uma vertente do calvinismo que se chama hipercalvinismo. Essa vertente, que na verdade é um erro teológico, afirma que os salvos em Cristo, eles não precisam fazer nada para o crescimento da igreja e para o seu amadurecimento.
Eles afirmam que Deus irá fazer tudo sem que a igreja tenha qualquer responsabilidade neste processo de fazer discípulos. Eu fico imaginando que, diante das palavras de Paulo ditas aqui, esses hipercalvinistas eles devem ficar cheios de ira. E a única maneira que eles têm de justificar a opinião deles é se eles chamarem o apóstolo Paulo de herege. Porque Paulo afirma aqui que é a igreja que efetua o seu próprio crescimento. Versículo 16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, o corpo é a igreja, pelo auxílio de toda a junta, ou seja, pela participação de cada um, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento. Agora, meus irmãos, é óbvio que a igreja, ela só efetua o seu próprio crescimento, cada membro só efetua o crescimento da igreja, tanto espiritual quanto numericamente, ao participar dessa dinâmica que Deus estabeleceu para que a igreja possa efetuar esse crescimento. E qual é a sua participação nessa dinâmica? É você ser capaz de reconhecer que você tem um lugar neste corpo. O lugar que foi atribuído a você, exclusivamente a você. Quando Ele deu a você um presente do Espírito para que você o use para se engajar no serviço do corpo. Isso acontece mediante o treinamento que você recebe daqueles a quem Deus colocou como pastores mestres sobre a sua vida, para te ajudar a identificar quais são os seus dons, os presentes que o Espírito te deu e como fazê-los frutificar na vida da igreja. Consegue perceber a dinâmica estabelecida por Deus para que nós não sejamos mais como crianças na fé? Deus concedeu a algumas pessoas com dons da palavra como presentes para a igreja. Pastores, os presbíteros. E estes desenvolvem com responsabilidade, com fidelidade e sacrifício pactual o seu ministério de ensinar, de treinar os outros irmãos que possuem uma variedade de outros dons. Que outros dons, pastor? Todos aqueles dons que Paulo menciona, por exemplo, lá em Romanos 12, Romanos 6, se eu não estou enganado, e 1 Coríntios 12. Serviços ou dons tais como o de serviço, o de exortação. Exortar é um dom. Contribuição financeira, liderança, misericórdia, sabedoria, palavra de conhecimento, fé, socorro de misericórdia. E muitos outros dons que Paulo não menciona, porque a sua lista não é exaustiva. Quando todos nós, meus irmãos, entendermos isso e nos engajarmos nesse serviço contínuo, mútuo, que promove amadurecimento espiritual e edifica a fé uns dos outros, então nós veremos a nossa fé crescer. Nós estaremos efetuando o nosso crescimento, não só o crescimento espiritual, mas também o crescimento numérico da igreja do Senhor Jesus. Todos nós, sem exceção, recebemos presentes do Senhor Jesus Cristo, conforme a proporção que Ele quis dar a cada um de nós. Talvez alguns de vocês estejam pensando, mas eu não conheço os meus dons. Você pode não conhecê-los, mas isso significa que Cristo não lhes deu. Porque o que nós lemos é que Ele deu a cada um de nós. O único meio de você não ter nenhum dom para se engajar no serviço e ajudar a efetuar o crescimento desta igreja é se você não estiver em Cristo Jesus. Então, a alguns, Ele deu os dons da palavra, entre os quais estão os pastores e os presbíteros, e ofereceu essas pessoas como presentes para a igreja, para ensinar outros irmãos as verdades essenciais do Evangelho para o amadurecimento espiritual e crescimento da igreja. Para que cada um identifique quais são os seus dons e os coloque conjuntamente com todos, a serviço uns dos outros, efetuando assim o crescimento da igreja do Senhor Jesus. Esse, meus irmãos,
É o plano de Deus para que nós não sejamos mais como crianças, egocêntricas, mesquinhas, imaturas, inconstantes. Esse é o plano de Deus para que nós aprendamos a servir uns aos outros, para juntos promovermos, efetuarmos o crescimento da Igreja de Cristo. O que vocês acham da sugestão que eu fiz para o voto de Ano Novo? E o que você acha de, como filho de Deus, para o louvor dele, se comprometer não pelo próximo ano, mas pelo resto da sua vida, com Deus, com os filhos de Deus na igreja dele, para amadurecer espiritualmente, para deixar de ser menino na fé, fazendo-se, por exemplo, presente nas nossas reuniões, nos nossos encontros, nos nossos discipulados, para que você possa ser instruído no pleno conhecimento de Cristo. Para que você conheça o Evangelho da redenção. Para que não seja mais meramente uma pessoa religiosa que tem simpatia por Cristo, mas alguém totalmente comprometido com Ele, com o seu amadurecimento, com o crescimento da igreja, para aplicar esse conhecimento de Cristo, o conhecimento do Evangelho, para oferecer a si mesmo, a Deus e uns aos outros, para o crescimento da igreja de Cristo, fazendo discípulos nessa cidade. Enquanto o Senhor Jesus vai acrescentando pela sua soberana graça aqueles que Ele chama para ser seus discípulos. Meus irmãos, nem toda a igreja é uma igreja de verdade. E se você conhece pessoas que estão em igrejas que não têm trabalhado para o amadurecimento delas, ame essas pessoas de fato. Instrua-as, faça-as perceber que elas têm continuado como meninos na fé. Convide-as sem nenhum receio para conhecer a nossa igreja, para participarem de um discipulado conosco, para que se tornem membros desta congregação. Porque aqui, meus queridos, vocês que têm andado conosco, eu espero que sejam testemunho de que aqui vocês encontram pastor e presbíteros, pastores, que foram abençoados com o dom da palavra e que foram dados a vocês como servos de vocês, como presentes para a vida de vocês, para conduzir cada um de vocês ao pleno conhecimento de Cristo, à maturidade da fé. Aqui essas pessoas irão encontrar pastores e presbíteros que irão treiná-las para que elas encontrem o lugar delas no corpo de Cristo e então trabalhe conforme a justa cooperação de cada parte, para que Cristo seja de fato glorificado nesta cidade, à medida que elas aprendem juntamente conosco a fazer crescer a igreja do Senhor Jesus. Se você está em Cristo Jesus, comprometa-se a deixar de ser menino. E nessa noite, ao sair daqui, amanhã, faça uma lista de todas as meninices da sua fé, de todas as suas birras espirituais, de todas as suas inconstâncias emocionais, que são frutos do não conhecimento de Cristo. As apresente a Deus, confesse-as como pecado e clame Cristo para ser o redentor dessas áreas da sua vida. Deixe de ser criança, cresça na plenitude da estatura do conhecimento de Cristo. Faça isso. Eu acredito que este é um excelente voto para o princípio de um ano, para uma vida inteira. Se você não está em Cristo Jesus, deixe-me te dizer algo.
E eu sei que tem algumas pessoas aqui que não são cristãs, não são convertidas ao Senhor Jesus. Saiba que se você não se converter de uma criança mimada, que jamais reconhece a sua própria culpa, para uma criança mimada, que despreza o conhecimento de Cristo revelado na palavra, se você não se converter desse tipo de criança, para outro tipo de criança, que deposita totalmente a sua confiança na mensagem do Evangelho, se tornando totalmente dependente das obras que o Senhor Jesus Cristo realizou na sua vida e morte de cruz, cruz pregada e levantada na cruz ali no Calvário, de modo nenhum você entrará no reino dos céus. Portanto, para você também se tornar um discípulo de Cristo, se tornar uma criança dependente de Deus, deixar de ser uma criança imatura na fé, buscar conhecer e desenvolver os dons do Espírito, que você vai receber quando crescer do Senhor, é igualmente um excelente voto para você fazer nesta noite, para o ano que vem, pelo resto da sua vida e para toda a eternidade. Portanto, porque Deus, no Evangelho de Cristo, Ele nos revelou o alvo, nos apontou o caminho e nos mostrou os passos que nós devemos dar enquanto Ele está conosco para o nosso amadurecimento espiritual e crescimento da igreja. Hoje, meus irmãos, neste último dia do ano, nós somos chamados a nos comprometer para o próximo ano e o resto da nossa vida com o nosso amadurecimento espiritual e fazermos a igreja crescer conforme Cristo nos tem ordenado. Que Deus nos abençoe.